O senhor também está perdido? Perguntou a menina ao executivo solitário no aeroporto. O que ele fez em seguida mudou tudo. O aeroporto internacional de Guarulhos ecoava com o caos dos viajantes das festas natalinas. Era 24 de dezembro e cada terminal estava lotado de passageiros ansiosos para chegar em casa para o Natal. O alto-falante chiava a cada poucos minutos, anunciando atrasos e mudanças de portão com uma voz monótona, mal audível sobre a multidão. As pessoas corriam de um lado para outro arrastando malas, fazendo malabarismo com xícaros de café e checando seus celulares. Gabriel Silva permanecia imóvel no meio do barulho. Ocupava um assento perto de uma grande janela escondido em um canto mais tranquilo do Terminal 2, longe da agitação do saguão principal. Lá fora, os aviões estavam paralisados e os flocos de neve artificial da decoração natalina dançavam nas vitrines das lojas. Um aviso de atraso piscava na tela sobre seu portão. Voo 431 até segunda ordem. Gabriel não reagiu. Seu sobretudo preto de lã estava pendurado sobre o encosto de sua cadeira. Uma pasta de couro descansava ao lado de seus sapatos sociais polidos e, ao seu lado, incongruentemente, encontrava-se um pequeno ursinho de pelúcia gasto. O urso não combinava com o homem. Gabriel era a imagem do controle. Terno sob medida, relógio de prata, corte de cabelo impecável. Mas o ursinho de pelúcia era claramente velho. Sua costura havia se soltado em uma orelha, e um de seus olhos de botão estava ligeiramente descentrado. Ele o segurava suavemente, não como um executivo agarrando-se a um objeto sem sentido, mas como um pai lembrando de uma filha. Era um presente de aniversário, um que nunca chegou até ela. Sua expressão permanecia ilegível, mas seus olhos cansados, escuros, distantes, contavam uma história diferente. Não estavam fixos em nada em particular, nem nas telas, nem nas pessoas, apenas em outro lugar. Talvez 5 anos atrás, talvez mais longe. De repente, sentiu um puxão na manga. Gabriel piscou sobressaltado. Se virou. Diante dele estava uma menina pequena, não maior que 5 anos. Suas bochechas estavam rosadas pelo ar-condicionado gelado. Seus cachos castanhos macios saíam debaixo de um gorro de tricô com formato de gato. Apertava uma pequena mochila contra o peito com o zíper ligeiramente aberto, deixando ver a borda de um livro de histórias em seu interior. Inclinou a cabeça e perguntou com seriedade: "O senhor também está perdido? Eu posso ajudá-lo a encontrar sua mamãe." Gabriel ficou imóvel. De todas as palavras de todas as pessoas, essa pequena voz tão inocente, tão segura, atravessou claramente suas muralhas cuidadosamente construídas. Abriu a boca para dizer: "Não estou perdido", mas as palavras nunca saíram. Olhou para seus olhos grandes, redondos, cheios de luz. Não havia medo neles, apenas bondade, algo corajoso e algo que ele não via há muito tempo: fé. Então, em vez disso, perguntou suavemente: "Você está perdida?" A menina assentiu, mas seu sorriso não vacilou. "Mamãe estava aqui, mas aí eu vi a loja de doces, e quando me virei ela já não estava, mas está tudo bem, eu estou procurando ela. Quer vir comigo?" Gabriel hesitou. Toda a lógica lhe dizia que era filha de outra pessoa. Alguém provavelmente já a estava procurando. Deveria alertar a equipe do aeroporto, chamar a segurança, seguir o protocolo. Mas não se moveu. Essa menina, essa pequena estranha, havia invadido seu silêncio e trouxe algo à superfície, algo que ele acreditava ter enterrado para sempre. Levantou-se lentamente, erguendo-se sobre ela, mas ela não recuou, simplesmente estendeu sua mão coberta por uma luva rosa. Ele olhou para sua mão, depois para o urso na cadeira, depois de novo para ela e assentiu. "Vamos encontrá-la juntos." Ela sorriu como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. "Que bom." Deslizou sua mão na dele com total confiança e começou a levá-lo para longe da janela. Caminharam passando por controles de segurança, praças de alimentação e lojas de souvenirs. Ele não disse nada, simplesmente seguiu seu passo constante. Seus pequenos dedos se envolveram ao redor dos dele. Falava enquanto avançavam sobre pirulitos e como sua mamãe sempre cantava músicas quando tinha medo. Gabriel escutou. Escutou de verdade pela primeira vez em muito tempo.
Algumas pessoas os olharam ao passar. Alguns sorriram. Outros pararam para olhá-los 2 vezes. Um homem alto de terno preto caminhando de mãos dadas com uma menina pequena de gorro de gato. Para o mundo pareciam pai e filha, mas para Gabriel era algo completamente distinto. Pela primeira vez em anos, não pensava em reuniões nem em prazos. Não estava mergulhado na dor, não estava se escondendo do Natal. Estava caminhando, avançando. E a cada passo, o eco da voz de uma menina de momentos antes se repetia suavemente em sua mente. O Senhor também está perdido? Talvez sim, mas agora, talvez não tanto. Capítulo 2. O terminal se estendia infinitamente, brilhando sob luzes artificiais. Gabriel caminhava junto a Sofia, sua pequena mão envolvida firmemente ao redor de seus dedos. Apesar da multidão que o cercava, ela caminhava com determinação, a cabeça erguida. Vamos verificar a loja de doces primeiro, sugeriu Sofia puxando seu braço. Foi lá que eu vi as balas de goma. Mamãe não gosta muito de açúcar, mas me deixa comer as vermelhas. Passaram por um grupo de lojas, cada uma cheia de decorações natalinas e viajantes de última hora. Gabriel seguiu o passo de Sofia, observando como ela saltitava de uma vitrine para outra, examinando cada rosto. Ela tem o cabelo loiro como o sol, explicou Sofia, e usa óculos quando escreve. Está escrevendo uma história sobre uma tartaruga que aprende a voar. Gabriel levantou uma sobrancelha. Uma tartaruga que voa? Sofia assentiu com orgulho. Mamãe diz que tudo é possível nas histórias. Ele quase riu, mas não com deboche. Foi pego de surpresa por essa calorosa sensação silenciosa no peito. E todas as noites ela canta para mim, acrescentou Sofia, balançando sua pequena mochila. Mesmo quando está cansada. Percorreram a praça de alimentação. Depois deram uma olhada na área de jogos do aeroporto. Não havia rastro de Clara. Gabriel se ajoelhou ao lado de Sofia. Ainda sem sorte. Ela olhou ao redor com os lábios franzidos, pensativa. Talvez ela também esteja me procurando e a gente está se perdendo uma da outra. Talvez, disse ele suavemente. Um funcionário do aeroporto que passava parou, franzindo ligeiramente o senho para a dupla. Com licença, senhor. É sua filha? Gabriel hesitou. Teria sido fácil dizer que não, mas então Sofia o olhou com os olhos bem abertos e cheios de confiança. Sim, disse ele suavemente. Só estamos tentando encontrar a mãe dela. O funcionário assentiu educadamente. Consulte no balcão de informações se ainda não o fez. Podem ter recebido um boletim de ocorrência. Faremos isso, respondeu Gabriel. Enquanto continuavam caminhando, Sofia cantarolava baixinho. Ele reconheceu a melodia. Noite Feliz. Sua versão estava desafinada, mas era doce, exatamente como a de uma criança. Você não tem medo? Perguntou de repente. Sofia balançou a cabeça. Na verdade, não. Mamãe sempre diz que se você está perdida, seja gentil. A magia vai te encontrar. Gabriel a olhou. Magia? Aham, disse ela sorrindo. Magia do Natal. Eu sei que vamos encontrá-la. Eu acredito nisso. Houve uma pausa. Então, como se as palavras viessem de uma parte esquecida dele, Gabriel respondeu. Talvez eu também. E pela primeira vez em anos quase falava sério. Capítulo 3. A estação de segurança era um borrão de movimento e tensão silenciosa. Clara estava em pé no balcão com os dedos agarrados à alça de sua bolsa. Seu cabelo loiro estava desarrumado de correr pelo terminal e suas bochechas estavam vermelhas não pelo frio, mas pelo medo que vinha tentando desesperadamente esconder. Sua voz era firme quando falou com o oficial, mas seus olhos a denunciavam. Ela tem 5 anos, cabelos castanhos cacheados, casaco vermelho, uma mochilinha de gato. Se chama Sofia. Íamos para o portão 12 quando ela se distraiu. Me virei e ela já não estava mais. O oficial assentiu com calma. Fizemos um anúncio, senhora. Se acalme. Essas situações geralmente se resolvem rápido. As crianças são mais corajosas do que pensamos. Clara tentou assentir, tentou acreditar, mas a dor no peito só crescia. Do outro lado do terminal, Gabriel e Sofia se aproximavam novamente do corredor principal, quando uma voz do intercomunicador zumbiu sobre eles.
Se alguém encontrou uma menina desaparecida que corresponde a esta descrição... Uma comissária de bordo próxima que escutou o anúncio olhou para Sofia e Gabriel. Depois se inclinou. Acho que isso pode ser sobre ela, disse suavemente. Venham comigo. Os olhos de Sofia se iluminaram. Virou-se para Gabriel. Viu? Eu falei que a magia funcionaria. Seguiram a comissária passando por alguns portões, depois por um corredor curto que levava à estação de segurança. No momento em que Sofia dobrou a esquina, seus olhos se arregalaram. Mamãe! Clara levantou a vista exatamente a tempo de ver sua filha correndo em sua direção. Ajoelhou-se com os braços abertos, a tempo de pegar o volume voador de casaco vermelho e cachos castanhos. Ai, meu bem! Clara suspirou abraçando Sofia tão forte como se temesse que o mundo tentasse levá-la embora novamente. Você está bem? Está bem? Sofia enterrou o rosto no ombro da mãe. Te encontrei. Eu falei que ia conseguir. Clara riu entre lágrimas, embalando sua filha nos braços. Depois, lentamente, levantou o olhar para o homem que a tinha devolvido. Gabriel estava a alguns metros de distância, em silêncio, incerto. Mudou ligeiramente o peso como se estivesse prestes a se virar e ir embora sem ser notado. Mas Clara se levantou ainda segurando Sofia. Seus olhos se encontraram com os dele. Espera, disse dando um passo à frente. Você me devolveu ela. Só fiz companhia, respondeu Gabriel. Ela fez todo o trabalho. Clara sorriu com os olhos brilhantes. Mesmo assim, obrigada. Nem sei seu nome. Ele hesitou. Depois ofereceu uma mão. Gabriel. Ela a apertou. Seu cumprimento era caloroso. Clara. Por um momento, o mundo ao redor deles desapareceu. O ruído do aeroporto, o arrastar de pés dos passageiros, até mesmo o baixo murmúrio dos anúncios. Só estavam eles três, uma menina segura nos braços de sua mãe, um homem que não havia sorrido em anos e uma mulher que havia se agarrado apenas à esperança. Quando Clara recuou, notou algo nas mãos de Sofia. Aninhado entre seus dedos havia um ursinho de pelúcia gasto e macio. As sobrancelhas de Clara se ergueram. De onde você tirou isso, querida? Sofia girou o urso suavemente. Estava na bolsa dele. Ele não falou nada sobre isso, mas parecia sozinho. Clara olhou para Gabriel. Ele fez uma pausa. Depois ofereceu o menor dos sorrisos. Pertencia a alguém importante. Clara não perguntou mais. Não precisava. E de alguma forma, nessa compreensão silenciosa, algo tácito passou entre eles. Capítulo 4. A tempestade do lado de fora havia paralisado mais voos. O aeroporto zumbia com tensão, enquanto as pessoas corriam em busca de atualizações. Faziam longas filas ou se espalhavam nas cadeiras tentando ficar confortáveis. Lá em cima, outro anúncio ecoou. O voo 674 para Portland foi cancelado. Próxima atualização em 2 horas. Clara olhou o painel, sua mão descansando suavemente nas costas de Sofia. Sua filha havia adormecido em seus braços agora, aquecida, segura, mas completamente exausta. Olhou ao redor. A maioria dos lugares de comida estava cheia. Algumas cadeiras ainda estavam livres, mas a ideia de passar horas sentada no plástico frio novamente a fez estremecer. Ao seu lado, Gabriel olhou seu relógio, depois, como se tomasse uma decisão silenciosa, virou-se para ela. Tem um lugarzinho lá em cima. Tranquilo, comida quente. Gostaria de me acompanhar? Clara piscou. Você não precisa... Eu sei, disse ele suavemente. Mas eu gostaria. Vocês duas parecem precisar de um descanso. Clara hesitou só mais um momento. Depois assentiu. Eu gostaria, obrigada. O restaurante não era elegante, apenas um café escondido acima do saguão principal, mas era tranquilo, com iluminação suave e cabines nos cantos onde o caos do aeroporto desaparecia num zumbido distante. Uma garçonete os levou a uma cabine perto da janela. Gabriel ajudou Clara a acomodar Sofia no assento acolchoado, dobrando seu casaco para usar como travesseiro improvisado. A menina se aconchegou instantaneamente, sua respiração suave e regular. Pediram refeições simples,
Sopa, pão, chá quente, e por um tempo comeram num silêncio confortável, interrompido apenas pelo tilintar das colheres e o anúncio ocasional que ecoava de baixo. Clara observou Gabriel enquanto ele mexia seu chá. Apesar de sua aparência impecável, seu terno sob medida, seu relógio elegante, havia algo tranquilo e firme nele, algo inesperadamente gentil. Ela pigarreou. Realmente aprecio isso. Era para ser uma escala curta. Não contei com os atrasos. Para onde vocês vão? Perguntou ele. Portland, disse ela. Uma cidade nova, um novo começo. Tenho uma amiga que nos ofereceu um lugar para ficar enquanto procuro trabalho. Escrevo livros infantis à noite, mas na maior parte do tempo sou garçonete. Tem sido difícil. Gabriel assentiu. Isso é corajoso. Clara sorriu fracamente. Alguns dias parece corajoso. A maioria dos dias só parece sobrevivência. A garçonete voltou silenciosamente com uma xícara extra e um bule de chá fresco. Então, para surpresa de Clara, colocou uma pequena manta de lã sobre a forma adormecida de Sofia. Não pedi isso, disse Clara confusa. A garçonete sorriu e olhou para Gabriel. Ele pediu, disse que a pequena podia estar com frio. Clara o olhou. Você não precisava fazer isso. Ele deu de ombros. Parecia que ela precisava. Clara o encarou por um momento, com o coração inesperadamente apertado. A maioria das pessoas não percebe, murmurou. Gabriel a olhou nos olhos, sua voz baixa. Você está fazendo um bom trabalho. Espero que alguém tenha falado isso para você ultimamente. Clara ficou imóvel. De todas as coisas que esperava ouvir de um estranho, essa não era uma delas. Não algo tão gentil, tão necessário. Ela engoliu em seco. Não ultimamente. Bem, disse ele, terminando o último gole de seu chá. Então deixe-me ser o primeiro. Pela primeira vez, Clara não se sentiu como alguém de quem tinham pena. Sentiu-se vista, compreendida. Olhou para Sofia, placidamente dormindo sob a manta suave. Depois voltou a olhar para Gabriel. Obrigada, Gabriel. Ele assentiu uma vez, sua expressão ilegível, mas mais suave que antes. E assim, no meio de um aeroporto lotado com atrasos e estranhos por toda parte, algo raro se desdobrou. Não um resgate, não um romance, apenas uma conexão simples, inesperada, real. Capítulo 5. A nevasca havia se estendido durante toda a noite, deixando os voos no chão e esgotando energias. Pela manhã, o zumbido do aeroporto havia se amortecido para um murmúrio mais tranquilo. Os passageiros estavam exaustos, as crianças inquietas, os anúncios repetitivos. Para aliviar a aglomeração, a equipe da companhia aérea havia começado a guiar os viajantes para áreas de espera designadas de acordo com a classe do bilhete. Senhor Silva, disse uma comissária de bordo ao ver Gabriel. Agora podemos transferir o senhor e seus acompanhantes para o salão VIP. Gabriel assentiu rapidamente. Depois se virou para Clara e Sofia, que estavam por perto observando as pessoas passarem arrastando os pés. Clara hesitou. Você não precisa nos incluir. Mas Sofia puxou sua manga com os olhos bem abertos. Podemos ir, mamãe? O senhor Gabriel disse que tem chocolate quente. Gabriel lhe dedicou um pequeno sorriso. Tem até marshmallows, eu verifiquei. Clara os olhou aos dois. Não gostava de se sentir como alguém que dependia dos outros, mas isso não era só sobre ela, e pela primeira vez uma parte dela quis dizer sim. Assentiu. Está bem. O salão VIP era um mundo diferente, tranquilo, aquecido, com iluminação suave, poltronas macias e um buffet de aperitivos que fez os olhos de Sofia se iluminarem. Gabriel cuidou do registro com a equipe, enquanto Clara ajudava Sofia com seu casaco. Se acomodaram num canto junto às grandes janelas, onde a neve ainda caía em espirais preguiçosas além do vidro. Gabriel abriu seu laptop, respondendo a alguns e-mails enquanto tomava café preto. Clara se recostou na poltrona de pelúcia, observando Sofia explorar o pequeno cantinho de jogos próximo. Um momento depois, Sofia voltou segurando um tabuleiro de damas de plástico com ambas as mãos. Deixou-o cair sobre a mesa de centro entre eles. Vamos jogar, anunciou. Quem perder tem que contar um segredo de verdade. Clara levantou uma sobrancelha.
Ai, cuidado, ela sempre ganha. Gabriel olhou de Clara para Sofia e depois deixou seu laptop de lado. Aceito o desafio. A língua de Sofia apareceu no canto da boca enquanto se concentrava. Gabriel jogou bem, mas ela jogou melhor. Ganhou a primeira rodada. Tá bom, senhor Gabriel, sorriu. Hora de entregar o ouro. Gabriel riu, uma risada rara e calorosa. Está bem. Quando eu tinha sua idade, costumava esconder bolacha debaixo da minha cama. Muitas, até que minha mãe encontrou uma colônia inteira de formigas se banqueteando. Clara soltou uma gargalhada cobrindo a boca. Sofia riu descontroladamente. O segundo jogo começou. Clara se juntou. Sofia ganhou novamente. Clara gemeu de brincadeira. Ai, não. Olhou para Gabriel, depois para Sofia. Minha vez, né? Fez uma pausa e depois disse suavemente. Eu costumava ter medo de voar. Sofia ofegou. Mas a gente voa o tempo todo. Clara sorriu. Tive que aprender porque ter medo e estar presa se parecem de alguma forma. Sua voz permaneceu no ar mais tempo do que esperado. Gabriel a observou de perto. A maneira como ela disse isso não foi dramática. Foi honesta, firme. E de alguma forma chegou àquela parte silenciosa dele que se sentia presa há tempo demais. A próxima rodada nunca terminou. Sofia começou a piscar cada vez mais devagar, seu pequeno corpo se aconchegando no canto do sofá. Clara tirou seu casaco e o estendeu sobre sua filha, afastando suavemente os cachos de sua testa. Gabriel permaneceu imóvel, observando-as com uma espécie de reverência que não conseguia nomear. Passaram-se os minutos. Sofia se mexeu com os olhos meio fechados e procurou em sua pequena mochila de gato. Tirou um biscoito caseiro esfarelado, embrulhado em papel de seda. Colocou-o na palma da mão de Gabriel. Guardei para você, murmurou. Mamãe diz que as coisas boas devem ser compartilhadas. Gabriel olhou para o biscoito quebrado. Sua garganta se apertou. Era o primeiro presente que recebia em 5 anos que não vinha com condições. Nada de negócios, nada de formalidades. Não o comeu. Dobrou o papel de seda com cuidado e colocou o biscoito num pequeno compartimento dentro de sua carteira de couro. Uma lembrança. Clara percebeu, mas não disse nada. Mais tarde apareceu um membro da equipe da companhia aérea. Com licença, o voo de vocês pode retomar nas próximas 2 ou 3 horas. Clara se endireitou. Olhou para Sofia, que ainda cochilava, depois para Gabriel. Todos pensavam a mesma coisa. O final desse estranho e tranquilo capítulo podia estar próximo. Gabriel se levantou e tirou um pequeno bloquinho de sua jaqueta. Rabiscou algo, dobrou o papel e o ofereceu a Clara. Caso queira continuar o jogo. Ela desdobrou. Um e-mail pessoal e embaixo o título do livro infantil que havia mencionado na noite anterior. Ele se lembrava. Ela o olhou sem palavras. Não houve grandes gestos nem pressão. Apenas um homem estendendo a mão da maneira mais humana. Clara sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, se sentiu vista. Capítulo 6. A tempestade finalmente havia começado a ceder. Pela manhã, o aeroporto estava mais tranquilo, não porque houvesse menos gente, mas porque algo no ar havia mudado. Esperança, talvez movimento, uma oportunidade de voltar para casa ou em direção a algo que poderia se tornar isso. Gabriel estava de pé nas mesmas grandes janelas do salão VIP, café na mão. A neve havia parado de cair. Os voos estavam sendo autorizados para partir. Um por um. Um anúncio ecoou pela sala. Voo 828 para Portland. Embarque imediato no portão 17. Clara ficou imóvel. Esse era o dela. Rapidamente olhou a passagem no bolso de seu casaco, depois Sofia, ainda aconchegada sob sua jaqueta, meio dormindo, mas se mexendo. Gabriel as olhou, lendo a mudança nos olhos de Clara antes que ela dissesse qualquer coisa. Nos adiantaram, disse ela suavemente. Parece que somos as primeiras a ir. Sofia se espreguiçou, piscando contra a luz da manhã. A gente já vai? Clara assentiu. Se levantou e ajudou sua filha a vestir o casaco. Seus movimentos eram tranquilos, mas havia algo hesitante neles, como se cada botão que abotoava selasse algo inacabado.
Gabriel permaneceu onde estava, com as mãos nos bolsos de seu casaco. Não tentou detê-las. Não fez um grande gesto, mas observou de perto. Clara procurou sua bolsa, se preparando para ir. Depois se virou para ele. Não sou boa em dizer as coisas certas, disse, mas obrigada por nos ver, por ser gentil sem pedir nada. Ele balançou a cabeça. Você nunca precisou ser salva, Clara, mas foi bom caminhar ao seu lado por um tempo. Sofia o olhou, seus olhos tão grandes e redondos como sempre. Você vai estar no mesmo voo no próximo Natal? Perguntou. Gabriel sorriu, mas era o tipo de sorriso que não chegava completamente aos olhos. Vou tentar, disse suavemente. Depois se abaixou na altura dela e estendeu a mão. Obrigado por me deixar jogar damas e pelo biscoito. Sofia sorriu radiante e, em vez disso, lhe deu um grande abraço. Assim, sem mais, elas se foram. A área de embarque do portão 17 estava lotada. Clara e Sofia encontraram seus lugares e esperaram. Enquanto o avião taxiava para a pista, Clara meteu a mão na bolsa para tirar o bloquinho de desenho de Sofia e encontrou algo que não havia empacotado. Um pequeno ursinho de pelúcia gasto. Era o mesmo que Sofia havia segurado firmemente na primeira noite no aeroporto. O que havia estado ao lado de Gabriel em silêncio. Clara o encarou atordoada. Sofia o notou e ofegou. Ele devolveu para a gente. Clara não disse nada por um longo momento. Virou o urso devagar, como se pudesse sussurrar algo se o segurasse com suavidade suficiente. Não havia bilhete nem etiqueta, só o urso, mas, de alguma forma, dizia tudo. Capítulo 7. 1 ano. Depois, de volta a São Paulo, a cidade era tão barulhenta e rápida como sempre. Gabriel entrou em seu escritório no último andar, sacudiu a umidade do verão de seu paletó e parou na soleira. A sala era impecável, moderna, perfeita, mas algo da quietude se agarrava a ele de forma diferente agora. Sentou-se em sua mesa e olhou a foto que sempre estivera ali. Sua filha sorrindo amplamente, congelada no tempo. Meteu a mão na carteira e tirou o biscoito embrulhado em papel. Ainda lá, ainda seguro. Depois, lentamente, Gabriel abriu seu laptop. Clicou para redigir uma nova mensagem para Clara. Assunto: histórias para dormir. Seus dedos pairaram sobre as teclas. Depois escreveu: uma vez você mencionou sua história favorita para dormir. Comprei o livro. É encantador. Você também é. Olhou a tela por muito tempo. Depois, sem pensar muito, clicou em enviar. Não havia promessas nem expectativas. Apenas um começo. Apenas uma escolha. Começou com uma nota de agradecimento, um simples e-mail de Clara enviado no dia seguinte de ela e Sofia aterrissarem em Portland. Escreveu na mesa da cozinha de seu pequeno apartamento novo com Sofia profundamente adormecida ao seu lado, abraçando o ursinho de pelúcia que Gabriel havia deixado. Espero que suas reuniões tenham corrido bem. Obrigada de novo pelo chocolate quente, pelo jogo, pela gentileza tranquila. Sofia diz que sente falta de seu amigo de Natal. Gabriel leu a mensagem tarde da noite, sozinho em seu apartamento de cobertura com vista para São Paulo. Pairou sobre o botão de resposta por muito tempo, incerto se deveria responder. Respondeu. As reuniões foram bem. O aeroporto foi melhor. Diga a Sofia que eu também sinto falta dela. Ela ainda faz trapaça no jogo de damas? Isso foi tudo, mas abriu uma porta que nenhum dos dois fechou completamente. Durante as semanas seguintes, as mensagens continuaram. Às vezes, eram apenas algumas linhas. Um livro de que Sofia gostava, um momento que Clara achou divertido em seu novo trabalho. Uma foto de uma xícara que Gabriel havia quebrado acidentalmente no escritório, mas lentamente se tornaram mais longos, mais profundos. Histórias contadas apenas depois da meia-noite, quando Sofia dormia, e a cidade fora da janela de Gabriel finalmente se aquietava. Uma noite, Clara escreveu. Sofia perguntou se você conhece o Papai Noel pessoalmente. Insiste que qualquer um que dá chocolate e carrega um urso deve ser amigo dele. Gabriel respondeu. Não conheço o Papai Noel, mas conheço uma menina corajosa que acredita em magia mais que qualquer pessoa que já conheci. Depois, uma tarde,
o e-mail de Clara chegou com um anexo. Isso é algo em que tenho trabalhado, minha história mais recente. Quase apaguei. Mas aí pensei que talvez você quisesse ler, sem pressão. O arquivo se chamava A Menina que se Perdeu, mas encontrou tudo. Gabriel o abriu com a intenção de dar uma olhada. Não parou de ler até a última linha. Era sobre uma menina num aeroporto, um estranho alto, um urso, um biscoito. E como às vezes o lar não é um lugar, é uma mão que você procura quando tem medo. Havia partes que o faziam rir, outras que apertavam sua garganta. A menina da história era Sofia, mas também não era. O homem era ele, mas mais gentil, mais corajoso. A mãe era Clara em toda sua força tranquila. Ele não respondeu naquela noite. Em vez disso, Gabriel encaminhou o manuscrito sem explicação para uma editora de livros infantis em que confiava. Leia isso, escreveu. Apenas leia. Não contou para Clara. Por dias os e-mails entre eles continuaram normalmente. Piadas, histórias, os desenhos de Sofia escaneados e enviados com títulos como O Senhor Gabriel e o Urso. Depois, 2 semanas depois, Clara se sentou novamente na pequena mesa de sua cozinha, checando seu e-mail antes do jantar. Viu a linha de assunto primeiro. Adoraríamos publicar seu livro. Sua mão voou para a boca. Leu a mensagem uma e outra vez, com o coração batendo. A nota da editora era gentil, pessoal, calorosa. O livro os havia tocado profundamente. Queriam para sua linha de inverno. O último parágrafo a deixou gelada. Adoramos especialmente a dedicatória. A história parece enraizada em algo real, como a gentileza encontrada quando menos se espera. Inspirada num encontro real num aeroporto, onde a magia não precisou de renas, apenas de 2 estranhos e uma menina pequena que acreditava no tipo certo de milagres. Releu as palavras. Depois olhou para a sala onde Sofia estava colorindo no chão. Clara não teve que adivinhar quem havia enviado. Abriu sua caixa de entrada, clicou na última mensagem de Gabriel e começou a escrever. Você leu, né? E enviou sem me contar. Fez uma pausa. Depois acrescentou. Sabia? Você não precisava consertar nada para mim. Mas então seus dedos continuaram se movendo. Mesmo assim você me lembrou que talvez, só talvez, estava tudo bem deixar alguém acreditar em mim antes de eu acreditar em mim mesma. E com isso, clicou em enviar. Do outro lado do país, enquanto a chuva de verão caía suavemente sobre São Paulo, Gabriel leu sua resposta, fechou seu laptop e se recostou em sua cadeira com o coração um pouco mais leve. Não respondeu imediatamente. Alguns momentos mereciam silêncio, do tipo que se assenta suavemente como a chuva antes de se tornar algo mais. Capítulo 8. O reencontro. O aeroporto estava tão barulhento, tão movimentado, tão cheio de luzes piscantes e viajantes cansados como havia estado 1 ano atrás. Mas Gabriel não era o mesmo. Estava de pé nos portões de chegada, não numa sala privada, não de terno, não se escondendo. Usava uma camisa social azul escura, calça jeans, e não carregava laptop nem maleta. Apenas um pequeno buquê de flores de verão e uma cópia capa dura de A Menina que se Perdeu, mas Encontrou Tudo. O livro havia se tornado um sucesso discreto, mas para Gabriel significava muito mais que listas de best-sellers. Era o mapa de algo que não sabia que ainda estava procurando. Conferiu a tela de novo. O voo delas havia pousado, e então, através do mar de passageiros, ele as viu. Clara com seu cabelo dourado preso num rabo de cavalo, um blazer leve sobre os ombros, e Sofia, agora com 6 anos, mas ainda com os mesmos olhos redondos e passos corajosos, arrastando uma pequena mala rosa atrás dela. Sofia o viu primeiro. Largou a mala e correu de braços abertos. Nos encontrou de novo. Gabriel se ajoelhou enquanto ela se jogou em seus braços. Abraçou-a forte, apoiando sua testa contra a dela. Não, disse suavemente. Vim onde sabia que vocês estariam. Pessoas importantes não deveriam ter que ser encontradas 2 vezes. Clara chegou segundos depois, sua respiração visível no ar condicionado frio, seus olhos ilegíveis.
Parou a alguns passos, insegura. Ele se levantou lentamente. Oi, disse. Oi, respondeu ela com voz suave. Olharam um para o outro por um longo momento. Nos braços de Sofia estava o velho urso, ainda remendado e querido. Gabriel o notou e sorriu. Como foi o voo? Longo, disse ela, devolvendo o sorriso. Mas já estamos aqui. Ouvi dizer que alguém conseguiu um contrato de longo prazo com uma editora em São Paulo. É verdade, assentiu Clara. E alguém mais se ofereceu para nos ajudar a procurar apartamentos. Disse que conhece bem a cidade. É verdade, disse Gabriel. Ela se aproximou um pouco mais. E alguém disse que estaria aqui. Não tinha certeza se falava sério. Eu falava sério. Clara olhou as flores, depois o livro em suas mãos. Seu livro, que quase nunca enviou. Gabriel respirou fundo. Isso não é perfeito. Ainda temos cidades diferentes, vidas diferentes, muito para resolver. Mas isso é real. Estou aqui, e se me aceitar, gostaria de fazer parte de onde quer que você vá depois. Ela o encarou com os olhos se suavizando, depois estendeu a mão e pegou as flores. É o melhor momento que tive em anos, sussurrou. Sofia agarrou as mãos dos dois, uma de cada lado. Podemos ir agora? Quero um açaí e talvez brigadeiro. Gabriel riu. Você ainda é a chefe. E saíram pelas portas de vidro do terminal para o ar quente de São Paulo. As pessoas passavam por eles em todas as direções. Os carros buzinavam, as luzes piscavam, a garoa típica de verão caía, mas por um momento só existiam eles três. Sofia olhou para cima enquanto caminhavam. Ainda estamos procurando algo? Clara olhou para Gabriel, sua mão ainda na dele. Não, querida, disse com voz calorosa. Acho que já fomos encontrados. E atrás deles, o aeroporto desapareceu no brilho da cidade. Não era um fim, apenas o lugar certo para começar. Se esta história tocou seu coração, assim como a gentileza de Sofia tocou um homem que pensava não ter mais nada para sentir, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias que aquecem a alma. Toda semana trazemos relatos sinceros de conexão, cura e esperança inesperada. Porque às vezes, tudo o que é preciso é um pequeno momento, uma pergunta, um sorriso, uma escolha para mudar tudo. Nos sigam para mais histórias que ficam com vocês, muito depois de terminarem. E lembrem-se, as pessoas que estamos destinados a encontrar sempre encontram o caminho de volta. De que cidade vocês estão me assistindo? Me conta nos comentários. Um abraço, nos vemos na próxima.